Bom, eu sou o Vinícius Lemos, mais conhecido pelo pessoal do grupo como Lemos. Em 2017, não, 2016, na verdade 2016, iniciei o vocacional na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Passei um ano e meio de vocacional e em 2018, em março, isso, março de 2018, ingressei na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos como postulante. E depois passei pelo postulantado 1 na cidade de Sobral, no Ceará. Depois, no ano de 2019, fui para o postulantado 2 na cidade de Lagoa de São Francisco, no Piauí. E ainda em 2019, mais precisamente dia 1º de dezembro, cheguei na Bahia, na cidade de Esplanada. E dia 8 de dezembro, fui admitido ao noviciado. Passei um ano até 8 de dezembro desse ano de 2020, há alguns dias atrás, no qual professei os votos, os 3 conselhos evangélicos, de obediência, pobreza e castidade. Né? Então, eu acabei de sair da fornada, sou da nova fornada de Prades e estamos aí. Nesses dias estou na minha cidade natal, de Maranguape, descansando, passando esse tempo de férias com a família, revendo os amigos e estou à disposição para o que necessitarem, mesmo de longe, mas eu acho que essa questão de ser online, acho que de certa forma, entre aspas, facilita, né? Facilita, né? Fico Facilita, mas feliz, Frei Lemos, né? Você conheceu o grupo faz uns 3 anos, né? isso. E com a graça de Deus, né? Nosso Senhor se utilizou do nosso Minha pequeno voz está ouvindo grupo de direitinho aí, estudos. tá? Tá ótimo, Tá. tá O áudio ótimo, tá bom, tá tudo tá bom, né? tá ótimo. Ok, beleza. Então, agora que a gente já faz 4 minutos, vamos começar, certo? Fazer a oração inicial e você Certo. pode começar com o tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E honra a Virgem de Guadalupe, a Imaculada Conceição, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glorioso Patriarca São José, Rogai rogai por nós. por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa Seja nossa salvação. salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje eu convidei, o nosso amigo Frei Vinícius para falarmos sobre Nossa Senhora no Advento, porque existem duas grandes festas de Nossa Senhora durante esse período do Advento. Um é a solenidade da Imaculada Conceição, que é preceito, da igreja, e hoje a igreja também comemora Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma grande devoção também na igreja, principalmente na América Latina. Então, fique à vontade, Frei Lemos, para falar. Esse espaço é todo seu. Muito bem. Paz e bem a todos. Uma grande alegria estar aqui, principalmente para falar de Nossa Senhora, também desse tempo maravilhoso que é o Advento, né? Que é esse, digamos, subtempo, né? Podemos fazer essa divisão que prepara para os dois grandes tempos da Igreja, né? Ou melhor, o Advento para o Natal e a Quaresma para a Páscoa. Então, é um tempo de preparação. No Advento, a palavra que nós sempre ouvimos e que também se liga à Quaresma é preparação, é espera, é penitência. Então, devemos estar com o nosso coração sempre pronto, sempre
disposto a alcançar nosso Senhor, né? No Natal, ele nascido, o menino em sua encarnação, e na Páscoa, através da sua ressurreição e glorioso. Muito bem. Nesse tempo, nós ouvimos falar de muitas figuras, especialmente na liturgia, como Isaías nas leituras, São José, Isabel, João Batista. Então, são muitas figuras que se apresentam nesse período para nós. Até o próprio anjo Gabriel, então, são tantas figuras que se nos apresentam, e a liturgia também nos apresenta. Mas existe uma figura que podemos dizer que está acima delas, que se apresenta como ela sempre foi, escondida, oculta, sempre guardando tudo em seu coração, e essa pessoa é a Virgem Maria. A Virgem Maria, claro, depois de Nosso Senhor, ela é a pessoa mais importante do período do Advento. E eu ouso dizer aqui também que ela seria a nossa mestra espiritual para vivenciar muito bem este período. A Virgem Maria, ela seria a nossa mestra espiritual, senão a melhor mestra espiritual, pois ninguém melhor que ela soube viver à espera de Jesus, à espera do Salvador. No caso dela, ela viveu à espera do Salvador, que já estava concebido em seu ventre, por ação do Espírito Santo, e ela aguardou no tempo de sua gestação o nascimento dele. Nós, já tendo passado pela redenção e Nosso Senhor tendo passado pela cruz, e esta graça nos alcançou, nós esperamos na sua segunda vinda. Então, a Virgem Maria, ela esperou na primeira vinda, ou seja, ela não apenas esperou, mas ela foi um agente direto, pois ela deu a luz ao menino, e nós estamos esperando para que nós possamos ser os agentes, digamos, passivos, porque nós sofreremos a ação da redenção. Ou melhor, nós sofreremos a ação do juízo final, né? Ou seja, os justos verão Nosso Senhor vindo e se alegrarão, pois assim eles alcançarão a paz eterna, a bem-aventurança final, né? Pois eles perseveraram até o fim. Já os ímpios, eles virão o juiz irado, como diz o Dies Irae, a oração do Dies Irae, né? O Rei das Nações virá e irá julgar os seus servos maus, como diz o Evangelho, como muito bem vimos há 3 semanas atrás, nos últimos Evangelhos do tempo comum, né? No caso dos servos, dos talentos, do servo que não soube perdoar, e enfim, em muitas outras parábolas que Jesus diz e que se aplicam à nossa vida. E voltando à Virgem Maria, ela é esta pessoa que soube esperar, que gestando, ou seja, como toda mãe que está passando por aquela gestação, ela prepara o enxoval do seu filho, ela prepara o quarto, ela prepara o berço, ela prepara tudo o que é necessário para receber uma mãe, para receber aquele hóspede ilustre, ou seja, o seu filho ilustre que vem dar alegria à sua casa. Nós também devemos estar preparando o nosso coração para receber uma visita ilustre, que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Virgem Maria, ela sempre faz para nós este paralelo de preparação, de espera, de paciência, de oração, de meditação, de saber guardar as coisas no coração e saber viver muito bem na presença do Senhor. Tendo passado essa introdução, a gente pode refletir um pouco da festa que nós celebramos há 4 dias atrás. 4 dias, eu acho. Ou seja, dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição. Alguns dias depois de ter começado o Advento, às vezes são 10 dias depois, às vezes é uma semana apenas, ou alguns dias, a Igreja celebra a Imaculada Conceição. E o que essa festa ela quer dizer para nós? Posso até fazer aqui uma ligação e dizer que o Advento, o Natal só existe porque a Virgem Maria, ela deu sim, né? Ela disse, eis aqui a serva do Senhor e faça-se em mim a sua palavra. Então ela deu o seu sim, né? Nós podemos resumir
essa palavra do evangelho como sim. Ela não simplesmente olhou para o anjo e disse assim, sim, e balançou a cabeça. Não, ela deu uma resposta totalmente inusitada, mas uma resposta uma resposta que a Deus esperava de sua serva, né? Muito íntima dele. Ou seja, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. No máximo, se nós recebêssemos uma notícia dessa, nós olharíamos para o anjo, se tremendo e balançaria sua cabeça. E ele não ia saber o que nós estaríamos dizendo. Mas ela não, ela vai além e dá essa resposta magnífica, numa frase magnífica, ela dá o seu sim, né? Então nós podemos dizer, este é o sim de Maria, é a vocação de Maria. Mas a vocação de Maria, ela já é desejada. Quando nós vamos recordar lá no Gênesis, no início da Sagrada Escritura, observamos quando Deus diz a Adão e Eva, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é essa mulher? Né? Quando vamos observar, alguns exegetas vão falar sobre a própria igreja e outros vão falar sobre a Virgem Maria. Né? Quem está certo e quem está errado? Nenhum nem outro. Os ambos estão certos. Os dois estão certos. Porque a própria Virgem Maria, ela é a prefiguração da igreja. Né? Então, quando o Gênesis fala sobre isso, quando o autor sagrado também fala sobre a mulher inspirada pelo Espírito, nós podemos relacionar a Virgem Maria e a igreja. No caso aqui, nós vamos colocar a Virgem Maria. E nós vemos toda a descendência de Adão e Eva passando. Nós vemos as santas mulheres do Antigo Testamento, como Ruth, como Esté, e Judite, entre outras, até chegar na grande mulher. Né? Ou seja, na mulher que reafirma a aliança e que é a Virgem Maria. E este desejo no coração de Deus cresce e que ele concede este privilégio da Imaculada Conceição, de deixar a Virgem imune por duas causas. Primeiro, para que ela estivesse imune da culpa original, isto é, para vencer a serpente. Ou seja, o que nos impede hoje de vencer a serpente e muitas outras almas é o pecado original que nos inclina sempre ao mal. Mas a Virgem Maria não. Ela nasceu, já foi concebida sem esta mancha, nasceu e viveu imune desta mancha. Então todas as ações da serpente, nenhuma surtia efeito nela. Por isso que a Virgem Maria nunca pecou. Né? Nunca mesmo, realmente nunca. Podemos colocar em caixa alta se tivesse um texto, mas poderíamos dizer nunca pecou. Em caixa alta e em negrito, nunca. Vale bem frisar isso. E a segunda causa é que ela vem dar a luz ao verbo. E convém, como vão dizer os santos doutores, especialmente Santo Tomás de Aquino e os seus discípulos, junto a Garrigou Lagrange, né, vai sempre usar essa expressão, convinha que a mãe do verbo fosse isenta de todo o pecado. Então vem por esta causa a sua Imaculada Conceição, ou seja, desde quando foi gerado no ventre de sua mãe, Santa Ana, a Virgem Maria, no primeiro instante, já teve esta graça, este privilégio, esta graça em seu coração, em sua alma, por assim dizer, melhor assim dizer, em sua alma, de ser imaculada. A Imaculada Conceição, por mais que nós não tenhamos indícios deste dogma, deste título da Virgem Maria, na Escritura, ela já faz parte da tradição da Igreja. Desde o início, a Imaculada Conceição da Virgem Maria já é defendida. Né? Então, está dentro do depósito da fé, porque os santos padres, eles defendiam, e também foi revelado a eles. Né? E a Santíssima Virgem, por sua Conceição Imaculada, garante-nos a confiança na onipotência divina e nos predispõe, podemos usar entre aspas aqui, para a concepção, mesmo que em figura, do Verbo em nossa alma. A Virgem Maria foi imaculada,
Então ela nasceu, viveu como uma criança, foi ao templo, apresentada ao templo, né? Nós vemos nas festas tradicionais dela. Então era uma mulher muito piedosa, né? Muito piedosa, como era digno de ser a mãe do Senhor, muito piedosa e sempre em comunhão com Deus. Então acontece depois, ela é desposada a São José, é dito que ela será esposa de José. E nesse tempo também a anunciação, né, do anjo, e ali acontece, né, que o Espírito de Deus irá pairar sobre ela e ela irá conceber o Verbo, né? Ou seja, o Verbo de Deus se faz carne e ela concebe o Verbo ali. E como eu havia dito na introdução, a Virgem Maria, ela é nossa mestra espiritual. E ela quer que nós imitemos os seus passos. A Imaculada Conceição, ela não é uma realidade para nós de que nós seremos imaculados. Ou seja, por sermos devotos de Nossa Senhora ou por sermos batizados, nós estamos isentos de todo o pecado e de toda ação da serpente. Não. Nós estamos dentro dessas ações da serpente. Nós somos tentados, nós sofremos tribulações, nós sofremos todo tipo de ação má que o mundo, a carne, tentam nos proporcionar. Mas a Virgem Maria, ela nos vem ensinar a lição de que confiando na graça de Deus que nós seremos capazes de conceber o Verbo, sendo piedosos, fazendo os nossos deveres enquanto cristãos católicos, todas as nossas devoções, a vivência das virtudes, os sacramentos. Dessa maneira, aumentando a intimidade divina, nós seremos capazes de conceber o Verbo. E nós podemos fazer uma leitura espiritual do Evangelho da Anunciação, pensando que a Virgem Maria, ela é a alma eleita, o anjo Gabriel, ele é a graça de Deus que vem ao encontro da alma eleita, e o momento da Anunciação, né, digamos, o Espírito Santo infundido é o momento em que a alma eleita acolhe o Verbo divino, né? Essa expressão, para abrir um parênteses aqui, essa expressão de concepção, de conceber Jesus na alma, é uma expressão de um santo franciscano, doutor São Boaventura. Existe um opúsculo dele que fala sobre as 5 festividades do Menino Jesus. E ele coloca em um capítulo desse opúsculo a questão de conceber o Verbo e de como conceber, né? Ou seja, nós devemos olhar a Virgem Maria como esta alma eleita. Ou seja, a alma, como eu já havia dito anteriormente, que vive as virtudes, que é piedosa, que pratica os seus deveres como cristã, que pratica as obras de misericórdias espirituais e corporais, que vive os sacramentos. Então, esta, podemos assim dizer, é a alma eleita. E os anjos, que são aqueles que comunicam a nós a graça de Deus, nos dão a graça de podermos conceber o Verbo. Nós podemos conceber a Deus em nosso coração e poder falar nisso, fazer uma relação, para a gente poder entender mais, para ficar muito mais didático. Isso que todo mundo conhece é a inabitação da Santíssima Trindade. Se nós quisermos saber sobre essa concepção, o Deus que habita em nosso coração, nós lermos um pouco sobre a inabitação. Você queria falar alguma coisa? Interessante, porque Nossa Senhora em tudo é o reflexo da Igreja, né? Até mesmo no Catecismo, né? Ele diz que o que se fala de Maria se fala da Igreja, né? Então, se você vê que por que Nossa Senhora, né? Por que Nossa Senhora é a nossa grande mestra? Porque em tudo ela reflete a perfeição da Igreja, né? Ela é o arquetipo da Igreja, né? Uhum. Então, assim, como a Igreja se prepara para receber Jesus, né, no Natal, do mesmo jeito que Nossa Senhora, né, se preparou para recebê-lo. E que qual grande espera e qual grande ansiedade uma mãe a esperar, né, o seu filho. Agora imagine a mãe de Deus a esperar o seu filho, né? Então, é muito interessante, né, você ver que essa imitação de Maria nos leva a essa vivência de ser igreja, né? Isso. Então ela é o espelho de perfeição, né? O espelho de perfeição para toda a humanidade. Jesus, ele também é nosso espelho, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Mas, enquanto o humano em si, né, desde a sua concepção, e sem essa questão da união hipostática, né, que Jesus ele tem essa questão da união hipostática e da questão da humanidade, é a Virgem Maria. Ela é esse exemplo, ela é mestre espiritual. Ela nos indica o caminho, né? Quando vamos rezar a oração Ave Maris Stella, é a estrela do mar. Ela indica o caminho ao navegante perdido, né? Então, ela nos mostra como receber. Imaginemos quando nós vamos visitar algum recém-nascido, uma criança de braço ainda, podemos dizer, e que percebamos uma coisa, acho que é um detalhe que passa despercebido. Quando a mãe coloca a criança no nosso braço, ela nos ensina como pegar a criança, né? Ou seja, você vai pegar assim e você vai segurar desse jeito. Então, na nossa vida espiritual, no nosso caminho enquanto cristãos, quando a Virgem Maria ela nos entrega o seu filho, ela nos ensina a segurar. Né? Ela nos ensina a como como tê-lo em nosso regaço. Né? Ela é a mãe e ela nos ensina, né, a colocar em nosso regaço o menino Deus. Né? Então, faz interessante. É um detalhe que passa despercebido, mas serve para essa analogia. Né? Serve para essa analogia de nós sabermos acolher e que é a mãe que nos ensina a segurar o seu filho. Né? E no caso, a Virgem Maria nos ensina a acolher a Jesus. Muito bonito. E essa doutrina é muito marcada principalmente no tratado, né, de São Luís Maria Grignion de Montfort. E acho que... Deixa eu recordar algum outro livro. Acho que por hora... E no Glórias de Maria. Acho que são 2 livros que marianos, acho que toda pessoa devota de Nossa Senhora deveria ter esse livro, e se não é devoto de Nossa Senhora, deveria ler esses 2 livros para aprender a ser devoto de Nossa Senhora. E tendo passado essa introdução, e o porquê eu falei dessa questão espiritual, é porque no Advento nós percorremos um caminho. A liturgia para nós, ela é um caminho. O rito, ele é um caminho, ou melhor, quando nós vamos ver a etimologia da palavra rito, ela vem de rio, e o rio ele percorre um caminho. Né? Então, o rito ele é um caminho, ele é algo que você percorre e que você vai passando pelas cachoeiras, né? O rio ele passa pelas cachoeiras, desce os desvios até chegar na foz e desaguar no mar. Né? E assim é a liturgia. A liturgia na Santa Missa, ela funciona como ritos iniciais, com o ato penitencial, se no dia tiver o glória, a liturgia da palavra, depois credo, se tiver no dia, aliás, antes tem a homilia, o credo, depois segue a preparação das oferendas, a oração eucarística, o rito eucarístico, a comunhão, e depois o fim da missa, até nós desaguarmos no grande mar de Deus, que é pela Eucaristia, e nós sermos esse reflexo da Eucaristia. Da mesma forma, o Advento apresenta esse rito. Né? Nós vemos na primeira semana, nós vemos na semana as leituras de Isaías, os evangelhos de Lucas, e passamos por toda essa preparação. A partir do dia 16, nós iniciaremos a novena de Natal. Os 9 dias que antecedem o Natal, com as antífonas do Ó, né? As chamadas antífonas do Ó. E ali nós já estaremos no espírito para o Natal. E, recordando a Virgem Maria, ela faz este rito perfeitamente. Como? Recordemos, depois do momento da encarnação, ou da anunciação, perdão, e o Evangelho é bem incisivo nisso, ela vai imediatamente ao encontro de sua prima Isabel. Ou seja, a Virgem Maria ela percorre um caminho até chegar à sua prima Isabel. Né? Ou seja, ela levará a alegria, a salvação, quando ela chega na casa de Isabel, a Isabel vai dizer, né, que a alegria entrou em minha casa, né? E vai exultar de alegria com a chegada da Virgem Maria. Então é isso, ela vai percorrer esse caminho. E no caso de Isabel, quem é Isabel nessa história? Somos nós. E para podermos dar início, passando essa introdução e dar início,
todo o caminho que a Virgem Maria percorre é o caminho do advento. E ela percorre sempre com a mente em Deus, sempre com a mente na sua prima Isabel, ou seja, em nós, para poder nos trazer a salvação. Eu poderia encerrar a formação aqui, porque é praticamente isso. A Virgem Maria, ela percorre todo o caminho em comunhão com Deus para trazer o menino Deus a nós, e para que nós possamos exultar de alegria junto a ela, né? Por isso que nós rezamos o Magnífica junto a ela na oração das vésperas. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. É uma oração perfeita e essa oração combina muito com o tempo do Advento. Eu poderia acabar aqui agora, mas a formação seria muito curta, ainda tem algumas coisas interessantes a citar. Mas que fique gravado na nossa mente, a Virgem Maria, ela está percorrendo esse caminho. Ela já iniciou este percurso. E o menino, junto a ela, está vindo ao nosso encontro. Se você me perguntasse qual é a relação da Virgem Maria e o Advento, eu responderia com certeza que é esta. É este caminho que a Virgem, desde a Anunciação, ela percorre e vem ao nosso encontro. Como ela encontrou a sua prima Isabel e trazer-nos a alegria. Seria isso, toda esta preparação. Mas, quando vamos receber uma visita, e esta visita é uma visita importante, nós devemos nos preparar para receber esta visita. E nós devemos recordar aqui, a Virgem Maria, a vocação da Virgem Maria, que estando grávida, à espera do menino Jesus que vai nascer do seu ventre, tem um papel muito importante na nossa redenção, né? Para que nós possamos ter a noção dessa visita que virá. O papel dessa visita que virá é um papel importante em nossa redenção. Por isso que na ladainha nós damos a Nossa Senhora o título Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Ela nos encaminha, o que eu havia falado agora há pouco, ela nos encaminha para o encontro com o Salvador que nasce. Por sua gestação, aproxima-nos do Verbo para que possamos adorá-lo. Ou seja, ela encaminha, né? Ela nos aproxima, encaminha e nos aproxima com o menino Deus, com Jesus. Nesse momento, para a gente poder também fixar um pouco, gostaria de falar de 3 pontos importantes. Você quer falar alguma coisa, Jess? Não, pode ficar à vontade. Quando quiser ouvir. Certo. Mas digo que é muito bonito o que você falou em relação a Nossa Senhora, né? Percorrer esse caminho para as nossas casas, para os nossos corações. E também quão grande é a tragédia, né? De em pleno Natal nós não podermos receber, né? Fecharmos a porta ao menino Jesus e à Virgem Maria que bate, né? Eis que estou à porta e bato, né? Jesus batendo na nossa porta, né? E a gente virando as costas. Então a gente tem que ser muito vigilante, né? E isso a gente percebe que a liturgia nos preparou muito para isso, né? Antes mesmo do Advento ter começado oficialmente, na liturgia ela já tinha uma preparação para a preparação, né? A preparação para o Advento, né? Sim, que fala sim. sobre a espera do Senhor, fala sobre o juízo, sabe? Fala sobre a vinda dele, né? Então, assim, você percebe que a igreja, ela como uma boa mãe, ela constantemente, todo domingo, né? E a liturgia do domingo a gente leva para a semana toda, né? Para a gente meditar, recordando aos seus filhos vigilância constante e o espírito de oração para poder receber o esposo que vem, né? Para receber a rainha que traz o seu filho nos braços, para nós que somos pequenos plebeus, né? Até mesmo inimigos dele ainda, pecadores, mas ela vem para nos dar a salvação e a luz, para eliminar nossas trevas, né? Como diz no prólogo de São João, né? Ele era Isso. a luz, né? Assim, eu não sei se está sendo claro para quem está assistindo. Eu sinto muito atrapalhado porque não é minha praia, não é esse negócio online, não. Mas eu espero que esteja dando certo. Tá sendo muito Mas
assim, para abrir esse parênteses, antes da gente entrar em outro ponto que eu quero colocar, a gente refletir esse tempo que nós estamos passando longe da igreja, né? É um tanto complicado para quem tem uma vivência de sacramentos, para quem tem uma vivência das virtudes, para quem realmente é um bom católico. Mas o bom católico, ele deve saber amar a Deus e deve saber de uma prática muito importante, que eu desde o início da pandemia eu lembro, assim, como religioso eu tinha a graça de ter a missa todos os dias, né? Então nós celebrávamos internamente. Mas uma coisa que nós esquecemos e que dificilmente é lembrado é a comunhão espiritual. Santo Afonso, acho que especialmente Santo Afonso, ele indica a comunhão espiritual como um meio eficaz de permanecer íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 3 livros seus que ele faz ele frisa este ponto da comunhão espiritual. No livro da oração, na prática do amor a Jesus Cristo e naquele seu livrinho de adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Então ele, como fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, deveria lembrar as suas almas. E nós deveríamos também lembrar do menino Jesus em nossa alma, de Deus em nossa alma, né? Então a comunhão espiritual, ela deveria ter sido para nós um sustento. Porque muitas vezes, um testemunho pessoal, às vezes eu me sentia, eu não comungava com o fervor que eu deveria comungar, né? Recordando tantas pessoas que não podiam comungar, não tinham a mesma oportunidade que eu. Pessoas que passaram 4, 5 meses sem comungar. Tem gente que desde março não comunga, não tiveram a oportunidade nem de comungar na Páscoa, né? E eu ficava refletindo, meu Deus, quantas pessoas não têm a oportunidade que eu não tenho? E eu dizia para mim mesmo, como é que eu posso fazer uma comunhão tão sem fervor e em vez do decorrer do dia eu comungar amanhã com menos fervor do que eu comunguei hoje? Então eu via uma falta de esforço meu, né? Eu via o pouco esforço que eu fazia. Mas naquele momento eu recordava com certeza da figura de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela nos ensina o caminho, até mesmo na comunhão espiritual. E o que é a comunhão espiritual? É em todos os momentos permanecer unidos com Deus. Em todas as nossas ações. Nos trabalhos de casa, em nossos estudos, quando estamos ocupados em fazendo tendo algum outro a fazer. Mas é esta intimidade, é esta comunhão. Porque eu tinha esse pensamento, e muitos têm esse pensamento, de que reduz a comunhão apenas à missa. E passa ali 2, 3, 4, 5 minutos no máximo, com Nosso Senhor, e depois que o padre dá a bênção final, esquece. Nem lembra que comungou. Então, mas a comunhão, a hóstia, fisicamente, ela se desfaz. Mas a presença real de Nosso Senhor, ela permanece em nosso coração. E assim foi o que a Virgem Maria fez. A presença real em seu coração, em sua alma, em seu ventre, fazia com que ela ainda mais progredisse e amasse a Deus. E recordando desse amor, né, eu disse para mim mesmo, não, eu tenho que saber amar, eu tenho que saber amar nosso Senhor ainda mais, assim como a Virgem Maria o amou. É ruim, é horrível, é triste nós ficarmos sem poder comungar,
mas a presença e a recordação de Jesus, ela nos dão consolação. Ou seja, recordar Jesus, recordar que Ele habita em nossa alma, recordar que Ele está conosco, recordar que todos os dias Ele bate a porta e espera que nós abramos. Vejamos, quem bate a porta é nosso Senhor. O demônio, ele quebra a porta e entra. Não pode ter qualquer brecha, não importa, mas Jesus, ele bate a porta. E quantas vezes nós o tratamos como ladrão e mandamos ele embora? Mas esquecemos que a porta que ele bateu, pela janela que está aberta, o demônio entra no nosso coração. E jamais esse pensamento ele deve permanecer. Porque nós não somos católicos apenas dentro da Santa Missa. Nós somos católicos em todos os momentos de nossa vida. Como vai dizer a oração lá no Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E ainda completa, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que te ordeno. Tu as repetirás insistentemente aos teus filhos e dirás por todos os lugares em que andares, quando te deitares ou te levantares. Então, esta é a reflexão do católico. Este é o primeiro mandamento. Então, essa reflexão, esse parêntese, falando sobre o Advento, é mostrar que Nossa Senhora ela nos ensina a refletir, mesmo nós estando dentro de casa. Pois ela também, quando recebeu a visita do anjo, estava dentro de casa. Mas nunca perdeu o espírito da oração. E é esse espírito, o espírito da oração, o espírito da comunhão com Deus que nos faz íntimos com Ele, assim como Nossa Senhora foi. Dando continuidade, eu gostaria de recordar 3 pontos que eu anotei aqui e que são, eu achei interessante falar. Uma coisa, eu escrevi a formação, assim, os pontos, e quem quiser, depois eu vou disponibilizar e depois vocês baixam para ver o que eu fiz. Para o tempo do Advento, nós devemos recordar 3 pontos que se refletem com a Virgem Maria. Primeiro, as virtudes da Virgem Maria. Nós devemos recordar as virtudes de Nossa Senhora. Em especial, são muitas, inúmeras as virtudes de Nossa Senhora, mas uma eu já te falei, que foi o espírito de oração, né? Ou seja, a comunhão com Deus sempre. Depois, a paciência. E, por fim, eu acho que também falei, mesmo que indiretamente, a caridade. O espírito de oração eu já falei, essa comunhão com Deus constante de Nossa Senhora, de estar a caminho, sempre unida a Deus. A segunda é a paciência. Por que a paciência? Porque ela sabe esperar. Ela sabe aguardar o tempo de Deus. Ela reconhece que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que quando aprove a Deus, quando Deus se designa fazer, ele age no seu tempo. E a paciência, ela serve para que nós estejamos com o coração preparado e ciente para reconhecer os sinais de Deus na nossa vida. E outra, como vai dizer São Paulo, só ama quem é paciente. Só ama quem sabe esperar, quem sabe suportar. Né? E a Virgem Maria soube suportar. Recordemos o relato da noite do Natal, quando antes do menino nascer, que não havia uma pousada para ela e para São José com o menino, né? E eu lembro uma coisa, abri um parênteses aqui para um pensamento, um devaneio. Eu sempre lembro, quando eu recordo, vem na minha mente. Eu não sei se é tentação, é só uma coisa engraçada. Mas quando eu estou meditando, eu lembro de Nossa Senhora e São José e o menino no ventre e aquela cena do episódio do Pica-Pau, não há vagas. Aí eu lembro deles andando na noite e as pousadas estão lá, não há vagas, não há vagas, não há vagas. Enfim, fecha parênteses. E continuando, recordemos dessa noite de como ela foi paciente. Recordemos de como os homens rejeitaram a ela, a seu filho e a São José, e de como ela
naquela manjedoura, ali naquele presépio, como conhecemos pela tradição, especialmente franciscana, ela pôde dar à luz e reclinar seu filho naquela manjedoura, né? Isso é obra da paciência, né? Isso é obra da paciência. Se Nossa Senhora não fosse Nossa Senhora, acontecesse com alguma outra mulher, muito provavelmente aquela mulher ela estaria brigando com o seu marido meu Deus, nós vamos ter que brigar aqui, vamos ter que arranjar algum lugar para ficar, porque o menino tá para nascer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mas com certeza naquele momento ela manteve a paciência e soube o momento certo, e quando foi o momento certo, o menino nasceu. Então isso é a paciência. E para nós, o que essa paciência quer dizer? É que nós devemos saber percorrer esse caminho. É que nós sabemos que nós passaremos pelas noites escuras, pelos desertos, que as portas dos homens, recordemos, dos homens se fecharão para nós, mas o Deus que está ao relento, como os pastores viram aquela luz brilhar, que está ao relento, que está na relva aberta, aquela luz brilha e vem ao nosso encontro, ou melhor, nos faz ir ao encontro dela, né? O que vale lembrar para nós cristãos, dá este sentido às trevas, é que no final do túnel, ou no final das trevas, há uma luz. E essa luz não é a luz da morte que nos chama, mas é a luz de Deus que nos atrai para Ele. Essa luz, nós nos sentimos atraídos por essa luz se formos o quê? Pacientes. Não existe outra coisa. Nós passaremos sede, nós passaremos fome, os homens fecharão a porta na nossa cara, seremos rejeitados, né? Mas como vai dizer o relato da perfeita alegria de São Francisco de Assis, com o Frei Leão, ele vai dizer, se guardarmos a paz em nosso coração, isto é a perfeita alegria. E a perfeita alegria é encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só poderemos amar, só poderemos percorrer o caminho do advento e todo o caminho de nossas vidas se formos pacientes como Nossa Senhora foi, né? E a paciência, com certeza, como havia dito com São Paulo anteriormente, há pouco tempo, mas completando agora, ela resulta no amor. Vejamos um exemplo, fazer uma analogia. Quando uma pessoa nos ofende, e ela joga tudo na nossa cara, qual é a graça, qual é o mérito, podemos colocar, de nós devolvermos a ela na mesma moeda? Ou mais baixo do que ela foi, né? Qual é o mérito disso? Mas agora, qual é o mérito de quando uma pessoa nos ofende e nós fazemos como o Evangelho nos diz, damos a cara a tapa, a outra face, ou como nos diz a bem-aventurança, sabemos sofrer essa perseguição e essa injúria por amor a Deus, né? Quando quando não devolvemos a ofensa como ela foi, mas devolvemos a ofensa como um ato de amor e dizer, dependendo da pessoa, dizer, eu lhe entendo, se eu errei, me desculpe, né? E você nisso deve, em vez de devolver na mesma moeda ou ser mais baixo, aumentar o amor, ou aumentar a ação com que você retribui a pessoa. Como vamos dizer no termo popular, subir no salto. Né? Digamos... Oi? Acho muito interessante isso que você falou, porque no livro que eu estou lendo, o Monsieur Tiramistoff, O Jovem de Caráter, Sim. ele conta uma história de um filósofo grego e de um artista grego, né, que pintou. Um dia eles entraram numa discussão e o artista, né, ficou com raiva porque tinha um temperamento muito forte e tacou um murro na cara do filósofo. E aquilo criou ele ficou com o olho muito roxo, né, ficou muito feio. Aí no outro dia ele saiu nas ruas com tipo uma coisa anunciando que foi o fulano que fez isso, né? Para que todo mundo que visse isso
no lugar de eu olhar para ele e dizer assim, né, que o valor do mundo hoje é dizer, o fulano é mole, apanhou. Não, Uhum. naquela época, né, que por mais que incrível que pareça, a virtude era mais valorizada do que hoje, as Sim. pessoas olhariam para o filósofo que apanhou e veriam o valor que ele teve por saber segurar o seu temperamento, né? Por ter segurado, por ter tido paciência contra a sua ira e o desvalor do artista que por ira, por uma fúria temperamental, deu um murro na cara do cara, né? E Uhum. acabou agindo de forma não virtuosa, né? É E, muito princi- interessante, porque é exatamente o que você falou, sobre dar Aham. outra face, né? Da E, princi- paciência. e principalmente quando estamos perto das outras pessoas. Porque se for começar uma briga ali, aí vão ter duas ações. Ou todo mundo vai, ou vem uma pessoa para separar, ou as pessoas vão bater palma e dizer briga, briga, briga. Né? Então, nisso não existe nenhum mérito. Mas quando você sabe baixar a cabeça, né? Mas, repitamos, baixar a cabeça, mas de uma forma virtuosa. Não ser Uhum, besta. Não ser uhum, besta. Né? É o que eu estou dizendo. exatamente. Do que eu digo de baixar a cabeça é de você reconhecer. E depois, quando esfriar a cabeça, os dois esfriarem a cabeça, ou quem lhe ofendeu esfriar a cabeça, se resolvam. Então, isso É é um ato de interessante. caridade. Até mesmo você se resolver, né, com o outro depois de uma injúria sofrida. É interessante, Vinícius, porque Nosso Senhor ele disse para dar outra face, mas ele também não foi besta, né? Portanto que Uhum. quando bateram nele, né, lá no julgamento, ele disse: se eu disse algo de errado, me diga, mas se não, por que me bates? Né? Então, Isso. assim, É, ele deu a outra face, por quê? Porque ele deu a resposta à altura do seu temperamento, não, perdão, à altura da sua virtude, né? Enquanto o isso. outro agiu com uma fúria temperamental que deu uma tapa, um murro na cara de Jesus, Jesus deu uma resposta que elevou, poderia ter criado vergonha, né, na cara Uhum. naquele indivíduo que deu a tapa na cara dele. Só com o quê? Com a virtude. A Sim, resposta virtuosa dói mais que um tapa na cara. isso. É. E converte. Exatamente. Exatamente. E chega também a outra face da moeda, porque o mundo não vive só de agressão, né? É, De exatamente. violência, mas também que mérito tem, como vai dizer no Evangelho. Se uma pessoa me ama, eu amar ela de volta. Né? Então, Exatamente. o centro da amizade, seja ela a amizade entre duas pessoas, a amizade entre um casal, ou a amizade entre Deus e o homem, ela não é relatada simplesmente por uma coisa horizontal, como uma linha reta, não. Ela deve ser ir para vertical, né? Ela deve subir, ou seja, você, quando uma pessoa lhe ama, você não deve, tipo, eu lhe dou um presente e depois eu dou outro presente. Não, mas você tem que ver uma forma, mesmo tendo recebendo um presente ou e retribuir o presente, você tem que saber uma forma de você amar aquela pessoa com mais fervor, porque o segredo da amizade está nisso. Senão, você cai na monotonia. Se um casal apenas tem aquele mesmo amor todos os dias, aquele mesmo fervor, aquela mesma horizontalidade, né? Fica sempre na horizontal, vai cair na mesmice. Cai na mesmice. Cai no cotidiano, cai naquilo que fica chato, monótono, né? Mas quando você procura, para quem é casado ou para quem namora, quando você procura todos os dias agradar a pessoa que você ama, de uma forma diferente, fazendo com que dê fervor à relação, dê fervor e mais intimidade, aí sim, esse é o caminho da caridade. Da mesma forma, é a nossa relação para com Deus. Não é simplesmente amando na monotonice, mas é vendo a cada dia como eu posso ser mais piedoso e como eu posso retribuir os atos de amor. E recordando para Nossa Senhora, passando agora para Nossa Senhora, nós vemos isso. Quando ela recebe o anúncio do anjo, o evangelho é bem claro, como eu disse anteriormente. E saiu imediatamente. Ela vai ao encontro de Isabel, né? Então isso já é um ato de amor e ao encontro do próximo. É o primeiro mandamento exercido perfeitamente
já antes de Jesus ele ter anunciado, né, no Evangelho, não, já tinha anunciado na tábua, mas Jesus ele dizer no Evangelho, amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo, Nossa Senhora já faz isso, né? Então ela já tem aquele ato de amor e aumenta o amor. Imaginemos como ela criou Nosso Senhor na infância e o amor com que a cada ano que se passava ela amava cada vez mais. Na sua vida pública, ouvindo as suas pregações. E ainda mais, o amor que ela teve para suportar ver o seu filho pregado na cruz. Então, vejamos que o mesmo amor que ela teve ali na Anunciação já não era o mesmo, já alcançou um patamar que nós não conseguimos explicar. Então, essa virtude que eu destaco também do amor é isso, é nós sabermos amar todos os dias, mas não amar por amar, mas saber aumentar este amor gradativamente. Ou seja, de uma forma que ele vá se elevando, 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 até o dia que nós possamos alcançar a plenitude do amor. E é só depois da morte, mas ninguém quer morrer agora não. É interessante, Frei Lemos, porque a gente percebe isso muito, como você falou, na vida matrimonial. Porque o esposo e a esposa, eles sempre se reinventam para poder ficar sempre não se tornar algo monótono, né? Mas para que o amor possa crescer, para que possa estar sempre novo, né? Sempre jovem, sempre renovado. Aí entra a questão do esforço para cada vez mais surpreender e tornar vivo, né? Tornar vivo e até mesmo de forma como um fogo, né? Flamejante, né? Uma chama viva de amor. Né? Aí você vê que essa relação da alma com Jesus e a alma é uma coisa que você consegue perceber, né? Como uma analogia muito bonita, né? Em relação ao esposo e à esposa no matrimônio, né? Isso. E o amor é como um fogo que você precisa estar colocando mais carvão, mais madeira, para que ele possa aumentar, né? Então, esse primeiro ponto, ele se destaca por isso. Assim, para quem quiser fazer uma meditação, né? Ou seja, meditar a paciência de Nossa Senhora, o espírito de oração e a caridade. O segundo ponto, pulando para o segundo ponto, é para a gente recordar e meditar de como ela preparou para a vinda de seu filho, né? Tendo lembrança em toda a sua gestação. Existe uma devoção que chama o Enxoval de Jesus. Não sei se alguém já viu, né? Mas é uma devoção bem... Hã? Legal, muito legal. Não conhecia, não. Existe uma devoção. Eu li um pouco sobre, né? Mas quando a mãe está perto de receber seu filho, ela prepara um enxoval, né? E também mantém a lembrança de que, meu Deus, meu filho vai nascer em poucos dias. Ela não está nem preocupada na dor do parto ou em toda aquela coisa, porque a gente sempre tem essa questão de que, meu Deus, parto, a gente lembra de dor, mas não. Ou se a gente for entrar mais profundamente na questão do parto, a gente vê dar à luz, a expressão dar à luz, não é uma expressão que você diz por dizer, mas realmente é de dar à luz, é de você mostrar aquela criança que sai do ventre escuro, o mundo, né, a vida, as outras pessoas, onde ela vai conseguir exercer a sua filiação a Deus, né? Ou o Filho de Deus exerceu a redenção quando foi dada a luz pela Virgem, né? Então, a gente recordar essa preparação para a gestação. E um ponto muito interessante para a gente meditar é sobre esta palavrinha, dar a luz, né? O que nós precisamos na nossa vida é ser dada a luz. Alguma virtude se apagou da nossa vida. Eu estou vivendo em pecado mortal e preciso me confessar. Eu estou há muito tempo sem buscar o sacramento da confissão. Claro, eu entendo que é difícil buscar hoje, mas eu estou dizendo aqui porque serve para o decorrer da nossa vida enquanto cristãos. Então, eu estou sem buscar os sacramentos, a Eucaristia. Faz quanto tempo que eu não vou à missa?
Faz quanto tempo que eu não faço uma Lécio Divina, eu não leio o livro espiritual? Faz quanto tempo que eu não boto meu joelho no chão e não rezo? Faz quanto tempo que eu não rezo nem uma Ave Maria? Então, como nós estamos nos preparando para essa luz? Né? Será que nós vamos dar frutos, como a Virgem Maria deu, o bendito fruto da árvore de Deus, né? O fruto que já não vem trazer para nós a decair, fazer-nos decair no pecado, mas que nos dá o fruto que nos eleva, né? O fruto que nos torna novamente filhos de Deus. Né? Então, para a gente recordar isso nesse segundo ponto, a lembrança de Jesus, como a Virgem Maria sempre lembrou. E o terceiro ponto, falando sobre, já falei sobre as virtudes, já falei sobre a lembrança de Jesus, né? Nesse ponto, eu não sei se vai ter, só vai ter a formação de Natal, sobre Natal. Vai depender do Então senhor. pronto. Então, se for a formação de Natal, eu vou falar muito sobre esse segundo ponto, né? A lembrança de Jesus para nós, né? Como nós devemos o lembrar, manter Jesus na nossa lembrança, na nossa memória, na nossa inteligência, na nossa vontade. Enfim. E no terceiro ponto, duas palavras. Uma, nós ouvimos constantemente, e a outra, ela fica um tanto apagada, mas nós ouvimos. A primeira é o fiat, né? Faça-se, que a Virgem Maria disse, né? E a outra é adveniat, que vem de advento, né? Ou seja, são dois verbos, um é o verbo fazer e outro é o verbo vir, né? E qual é a relação entre essas duas? Assim, elas em si não têm relação alguma, se formos na gramática, né? Se formos olhar por olhar gramatical, elas não têm relação alguma, assim. Assim, pelo menos estou falando, depois alguém me corrige, se eu estiver falando besteira. Mas, no Evangelho, e para nós da igreja, elas fazem um sentido bastante claro. Porque o faça-se é um gesto de abrir, né? Ou seja, de acolher. Ou seja, eu me abro para acolher. Eu me esvazio para poder ser preenchido novamente. Então eu digo, faça-se. Né? Faça-se. E quando eu digo do verbo adveniat, quando eu digo venha, como bem no imperativo, venha, é que eu me curvo para algo que está acima de mim. Então, que isso faça entender que a Virgem Maria, ela se abre para acolher o verbo em seu coração, e nós nos inclinamos para que ele venha. E como é que é essa vinda? A parousia. Essa é a vinda, essa é a recordação, essa é a inclinação que nós devemos fazer. Devemos viver para a parousia, devemos nos inclinar para que a segunda vinda de Jesus, ela não nos subjugue, mas sim nos acolha e nos faça subir para a vida eterna. Então, lembremos do faça-se, como a Virgem Maria disse, ela fez, né? Esse gesto de humildade, né? Ela faz, deve ser também o nosso gesto de humildade e um ato de humildade, e também dizer o adveniat, venha, como diz o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Adveniat regnum tuum, ou seja, venha a nós o vosso reino. Não deixemos essa palavra do Pai Nosso e nem essa palavra do Evangelho, faça-se em mim segundo a tua palavra, como diz, passarem despercebidas. Mas quando nós a ouvirmos, possamos colocá-las em nosso coração como um alimento. Em vez de cuspir como algo estranho a nós, devemos engolir, acolher como um alimento, pois essas palavras são vida. Como vai dizer, as minhas palavras são vida, palavras de vida eterna. Vai dizer no Evangelho, tuas palavras são palavras de vida eterna, como diz o apóstolo. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então são essas duas palavras, as palavras de vida para esse tempo. Então, para recordar e para que a gente possamos fixar, as virtudes de Nossa Senhora. Primeiro,
paciência, espírito de oração e caridade. No segundo ponto, ter a lembrança de Jesus em nosso coração. E terceiro, as palavras faça-se e venha, ou fiat e advenha. Então, já dando os pontos, fechando agora os pontos aqui nessa formação, que possamos aprender de Maria. Como eu tinha dito no começo, e recordo mais uma vez, e friso também nisso, ela é nossa mestra espiritual. Ela não é mestra só para o advento, mas ela é mestra para todo o tempo de nossa vida. Aproveite as solenidades de Nossa Senhora. Se você não consegue ler, por exemplo, eu não quero me consagrar, tudo bem, direito seu, mas ou você não tem tempo para ler o livro da Virgem Maria, mas quando estiver próximo à solenidade, procure algum texto mariano. A liturgia das horas tem isso, online mesmo você acha. E também existe o Glórias de Maria, de Santo Afonso, que também nos indica muitas coisas. Então se você não tiver como ler as 400 páginas do Glória de Maria, você pega, esse dia foi Imaculada Conceição, você lê aquelas páginas que tem no Glória de Maria sobre a Imaculada Conceição. Então, mantenha-se perto de Nossa Senhora, pois ela tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a nos ensinar. E se você quer ser mais íntimo, um livrinho, que pelo menos o meu era desse tamanho, né? Não sei se dá a proporção, mas um livrinho, pouquinhas páginas, mas são 200 e poucas páginas, pelo menos no meu tratado era, né? Mas é um livro que você lê rapidamente e que é um livro realmente, o Tratado da Verdadeira Devoção. Se você lê aquele tratado e você não se sente impelido a ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, você leu errado. Falei de novo. Então, nos aproximemos. Ela, recordando o que eu também dizia no começo, ela está a caminho. Coloquemos uma glosa no Evangelho e imaginemos que Isabel ela não foi pega de surpresa. Não, naquele tempo não tinha celular, não tinha carta, acredito, mas ela não foi pega de surpresa. Ela sabia que algo de importante estava por vir. E a reação dela, quando a Virgem Maria chega na sua casa, não é reação de quem está surpresa, mas é a reação de quem estava esperando uma visita, e de quem não compreendia a grandeza daquela visita, e que ela diz, o que eu posso fazer se a mãe do meu Senhor veio me visitar? E depois ela se alegra. Então, se a gente puder ver essa palavra de Isabel no Evangelho, nós podemos colocar essa glosa e dizer que tudo que ela fazia ali naquele momento, para ela, na mente dela, não era digno da visita de Nossa Senhora e do Menino Jesus. Mas no momento em que a Virgem bate à nossa porta e chega na nossa casa, e que traz a alegria para nós, a nossa reação deve ser a mesma. Mas esse pensamento não deve ficar. Ele deve ir embora. Esse pensamento de indignidade deve ir embora. E o pensamento que deve vir é o pensamento de alegrar. O pensamento de alegria, de felicidade. Que dignidade eu tenho para receber Nosso Senhor e a sua mãe? Nenhuma. Sendo sincero. Mas mesmo assim, ela imediatamente se põe ao caminho e vem ao nosso encontro. E isso está acontecendo. Esse ritus que eu estava dizendo, esse rio de graças, ele já está, no caso, o rio ele desce. No caso, ele está subindo a colina para encontrar Isabel, que morava numa parte alta. Mas esse rio de graças ele está subindo. E Isabel somos nós, as almas necessitadas de Jesus. João Batista estava no ventre, o que ele queria ser o profeta, mas ambas as almas estavam necessitadas de Jesus. Isabel era uma alma necessitada, senil, já era velha, era tida como estéril, e nós éramos tidos como estéreis, mas a Virgem Maria vem nos visitar. Antes de tudo, Deus nos visita, depois a Virgem Maria nos vem visitar e nos faz alegrar. E essa é a alegria de Natal, a alegria do nascimento.
Não há alegria novamente de termos o menino Jesus nascido, pois ele já nasceu. Né? Já fez, na história ele já nasceu, já cumpriu o seu plano de salvação na cruz. E ele virá novamente na sua segunda vinda. E essa segunda vinda que o tempo litúrgico do Advento celebra. Mas, se ele vem na segunda vinda e nós estamos preparados, nós exultamos de alegria. Como justos, como aqueles que viveram muito bem a sua vida, como bem-aventurados. Né? Esses são os bem-aventurados. Então ele vem ao nosso encontro. Ele não nascerá de novo, isso nós já sabemos. Ele virá na sua segunda vinda, né? Mas, de qualquer forma, ele hoje, amanhã, depois de amanhã, na solenidade de Natal, ele virá ao nosso encontro e vai nos visitar. Né? A graça de Deus que o anjo comunica àqueles pastores que estavam ali próximos àquela gruta, e ele diz, eu anuncio uma grande alegria. Eu anuncio uma grande alegria. Essa é a palavra do anjo que está no Evangelho. Né? Vos anuncio uma grande alegria. Né? O menino chegará, já chegou, a grande luz brilhou, e eles viram, os pastores viram aquela luz brilhar. E os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, aos homens de boa vontade. Então Deus se comunica para conosco. É a figura de Isabel que recebe a visita para nós também. É muito importante, pois ela está intimamente ligada a Nossa Senhora. É a figura dos pastores que recebem a notícia do anjo e vão se encontrar com a Virgem Maria e o menino entre seus braços. Com certeza naquele momento ela devia estar amamentando, né? Ou seja, a vida que deu vida a ela está dando vida à vida pelo seu leite materno. Né? Então os pastores chegaram ali, adoraram e viram aquele gesto mais puro, né, de amor. A Isabel contemplou também o gesto mais puro de amor, a visita do seu Senhor e de sua Senhora, Nossa Senhora, a ela. Mesmo se considerando indigna, mas tendo toda a sua indignidade passado, deixado de lado, Jesus e a Virgem Maria deram alegria ao coração daquela mulher. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a Virgem Maria, que está a caminho no Advento, ela possa nos encontrar em nossa casa. Que nós possamos encontrá-la junto ao menino, na nossa mente, meditando, fazendo a nossa, se quem não tiver a oportunidade, mas fazendo a nossa comunhão espiritual e meditando este mistério magnífico, que é o mistério do Natal. E que o Advento não coloca o Natal de lado para que estejamos só nos preparando, mas o Advento ele nos coloca a lembrança do Natal para que possamos nos preparar e celebrar dignamente, embora sendo indignos, o nascimento do Senhor. Então, cabe aqui para encerrar essa analogia, agora eu encerro e depois se tiver alguma pergunta. Muitas vezes não, geralmente, tradicionalmente, as pessoas preparam o presépio em suas casas. Né? Então, depois ali da festa de Cristo Rei, passa aquela semana antes do Advento, as pessoas estão preparando já seus presépios. Uns já tem antes, né? Então é muito pisca-pisca, imagem de reis magos, que não estavam nem lá, mas volta, né? Mas os animais, Nossa Senhora, São José, então todo mundo já prepara o presépio. Né? E tem uns que por pura decoração e por pura... como é que eu posso dizer? A pessoa que quer se amostrar, né? Quer montar um presépio bonito. Então, tira direitinho ali o que estava guardado no armário, tira a poeira, monta o presépio. Aí liga pro vizinho, pra vizinha. Aí diz, olha meu presépio, como tá bonito. No Natal, olha como eu vou receber minha família. Então, vai estar magnífico. Mas essa pessoa, ou nós,
ou nós mesmos, nós já olhamos para a nossa alma, nós já tiramos a poeira das coisas, né? Nós já enfeitamos, podemos assim dizer, a nossa alma, cultivando atos de caridade, cultivando virtudes, cultivando também os nossos sacramentos, quem não se confessou que se confesse, ou quem comunga, que comungue mais fervorosamente, mas você enfeitou com isso o seu coração e você está preparando o seu presépio dessa forma? Que fique no nosso coração essa reflexão, pois quem nós iremos receber na noite de Natal não são apenas os nossos parentes, não são apenas os nossos amigos, a nossa família em geral. Os presentes, mas não receberemos o Rei dos Reis. Que fique em nosso coração isto. Não preparemos apenas o presépio material, mas sim o presépio espiritual. Pois ele vem, mas nele, dessa vez, não virá pequenino e escondido como uma criancinha na barriga de sua mãe, no ventre de sua mãe. Mas dessa vez, ele virá para uns irado e como um juiz, mas para outros de braços abertos, e irá dizer: vinde, servo bom e fiel, e participe da minha alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se tiver alguma pergunta aí, é o pessoal que digita aí. Se não tiver, tá ótimo. Frei Lemos, enquanto o pessoal, se alguém for fazer a pergunta, eu quero agradecer pela formação. Foi muito bonita, muito profunda. Quem estiver nos acompanhando pela primeira vez, né, seja pelo YouTube ou pelo IGTV, curta o vídeo, compartilhe, para que outras pessoas possam também chegar. Tá passando pelo YouTube, também. Para que possam chegar, né, a conhecer, a ter essa experiência, né, de preparação do Natal para esse advento que seja transformador, porque esse ano foi transformador nas nossas vidas, né? Ou a gente piorou de vez, ou a gente melhorou de vez, né? Não deu para ficar do mesmo jeito que estava ano passado. Então, que o menino Jesus venha. Ele venha. Vinde, Emanuel. Venha, Emanuel. Para que nós possamos, enfim, encontrar descanso. Vendo o menino Jesus nascido e saber, ele nasceu por mim. E daqui a 5 meses, 4 meses, podemos dizer, na sexta-feira da paixão, ele morreu por mim. E no domingo de Páscoa, ele ressuscitou por mim. Isso. Bendito seja Deus pelo seu amor, pelo seu imenso amor. Bendito seja Deus. Muito obrigado, Frei Lemos, meu grande amigo. Por nada. Deus abençoe sua vocação. A gente ainda vai te aperrear muito ainda, então se acostume. Então, está marcado para o dia 21 de dezembro. Quem não for 21? Assistir, né? Dia 21. Certo. Dia 21 de dezembro, né? Para quem não for ver online, né? Vai estar lá disponível no nosso IGTV essa formação para que você possa assistir, né? Que é uma continuação. Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria, Virgem de Guadalupe, a morenita, né? Ela que disse para São Juan Diego, por acaso não estou eu aqui, que sou a tua mãe, né? Ela está aqui. Bendito seja Deus por termos uma mãe tão boa, tão maravilhosa como a Virgem Maria. Então, Deus abençoe sua vocação, meu irmão. Vou rezar, quem está online ainda, peço que reze o Ave Maria junto comigo pela vocação desse nosso grande amigo, né? Nosso irmão em Cristo, Frei Vinícius Lemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.
Ave Obrigado, muito Maria. obrigado pela oportunidade. Eu que Paz e bem a agradeço. todos. E Deus Paz e abençoe. bem. Deus Deus abençoe. abençoe.